Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Boa tarde e boa noite, bom dia, boa madrugada. Você que assiste ao vivo, boa tarde, quase boa noite. Você que vai assistir depois, bom dia, boa noite, boa madrugada. É isso aí, a nossa aula fica disponível na plataforma e você que está assistindo nossa aula ao vivo pelo YouTube, Meu Desafio EAD, se inscreva no nosso canal para que você possa ter acesso às nossas aulas. E se você quer ter acesso ao nosso material, simulados, apostilas, slides, aí você tem que se inscrever no desafio. Tem um Forms que você entra no Instagram também Meu Desafio EAD, lá no canal do Instagram. Na nossa bio tem o link que você pode acessar, o link do Forms do formulário. Preencha o formulário com seus dados, envie e aí você vai ser homologado, vai ser confirmado na matrícula, e a partir da sua confirmação na matrícula, você vai ser nosso aluno e vai ter acesso a todo o nosso material. Porque aqui você assiste às aulas, mas talvez não tenha acesso ao material. Então você pode ter o acesso integral, 100% a todo o nosso recurso. Você que está se preparando para o concurso CFO-PM e CFO-BM. Aqui vamos dar sequência à aula de língua portuguesa. Ainda há pouco foi o professor Silvio com a língua portuguesa 1 e agora serei eu, o professor Wirley, com a língua portuguesa 2. Então você tem um programa duplicado de português, duas frentes de língua portuguesa, para exatamente ter melhor visão desse processo. Serão 15 questões da língua portuguesa. Então esse peso vai ser diferencial, sobretudo porque há uma condição muito já recorrente nos concursos. Em torno de 60% das pessoas acerta menos da metade das questões. Então, olha só, das 15 questões, a metade seria 7,5, como não tem meia questão, então vamos colocar 7 questões, tudo bem? Então, as estatísticas são reais. E, de acordo com todos os concursos, 60% é a média que a maioria acerta das questões de língua portuguesa. Então, digamos que a maioria vai acertar em torno de 8 questões, a maioria. Se você acertar nessa média, você vai estar empatado com a maioria. E isso não te ajuda na somatória das notas. Então, você deve perseguir uma nota maior. 9 pontos já está acima da maioria, só que é um pouco. 10 questões, que são 10 pontos, já te coloca mais acima da maioria, já te destaca um pouco mais. 11 questões que você acertar na língua portuguesa já te coloca mais acima, já te deixa mais destacado. 12 questões mais acima, 13 bem mais, 14 muito mais, 15 é o patamar perfeito. Com 15 questões acertadas da língua portuguesa, sinceramente, com toda a minha experiência de concurso público, e olha que já são mais de 3 décadas, raríssimas pessoas tirarão a sua vaga se você acertar as 15 questões de língua portuguesa. Porque eu estou repetindo e pode pesquisar, fique à vontade, 60%, perdão, a maioria, em torno de 90% dos candidatos acertam 60% da prova, correto? Nós vamos dar sequência, então, à condição. Eu vou trabalhar com vocês a condição da gramática, focando na ortografia e na concordância. São dois aspectos muito evidentes da FCC, da Fundação Carlos Chagas. Temos, então, aqui a primeira questão de hoje. Vamos lá, então. A primeira questão de hoje na sua tela, lembrando que nós trabalhamos o método de estudo reverso. Reverso não é da questão para o conteúdo, correto? Então não é do conteúdo para a questão, é da questão para o conteúdo. E aí está na sua tela já a primeira questão. Diz assim, olha, na língua culta não se aceita a concordância do verbo que aparece destacado em. Letra A. Não apenas ele, mas também eu não concordamos com essa proposta. Letra B. Tenho certeza de que uns de vós podem fazer este trabalho com responsabilidade e competência. Letra C. No plebiscito, 2/3 votaram a favor da emenda. Letra D. Todas as manhãs, o jardineiro água as roseiras do jardim daquele condomínio. E letra E. Rogo a Vossa Excelência que atendas a minha solicitação. Temos aqui, então, as 5 questões, você está vendo na sua tela aí, tudo bem? E aí, eu vou deixar agora 30 segundos para você ver, de acordo com o comando, um destes verbos destacados no contexto frasal da A,
B, C, D, E está errado. Qual é o único verbo errado? 30 segundos com você. Vamos lá? Pense aí. Eu estou aqui, fique aí, pensando, se concentre. Treine para valer. O treino determina a sua prática. Vamos lá, 30 segundos para você. A maioria está optando na letra A, não é? Então já estamos aqui com o chat nos apontando a resposta. Participe do chat, vamos lá, participe, fique à vontade, participe do chat. Então o chat já nos mostra que a maioria está apontando na letra A. Se esta fosse uma questão de concurso, teríamos acertado ou não? Então vamos lá. Observa só, eu vou agora colocar cada uma das opções A, B, C, D, E em destaque, com o texto claramente, não é? E vamos analisar a concordância de cada um desses verbos. Veja bem, a letra A, você está na tela acompanhando, diz assim: não apenas ele, mas também eu não concordamos com essa proposta. Está aqui, né? A frase é: não apenas ele, mas também eu não concordamos com essa proposta. Observe que ele diz não apenas ele, mas também eu. Então nós temos ele mais eu, certo? Olha só para a gente ver aqui, vou aqui no quadro rapidinho, olha aqui, ó. É, e também, e também tem ideia de acréscimo, representa acréscimo. Por exemplo, ele e também eu. Se eu disser ele e também eu, então é uma soma, correto? Uma soma. Ele e também eu. Aí você olha para a frase, não apenas ele, mas também eu. Aí você visualiza o mas também. Mas também. Para algumas pessoas, esse mas também, por ser uma locução introduzida pela conjunção mas, e a conjunção mas sendo adversativa, para algumas pessoas dá a ideia de exclusão. Tipo assim, exclui ele e fica apenas eu. Não, não é assim, certo? Essa leitura está errada. O mas também, o mas também, olha aqui, ó, ele tem a mesma leitura do e também, certo? Então, e também, mas também, ambas as locuções, lembrando que locuções são duas palavras que funcionam agregadas, ambas as locuções possuem o mesmo significado. Então, e também e mas também possuem o mesmo significado. Se eu disser ele e também eu, é a mesma coisa que ele, mas também eu. Então, quando você falar mas também, saiba quando falar mas também, tem o mesmo significado de e também. Vamos lá, de volta para o nosso slide, olha aí, ó. Quando fala não apenas ele, mas também eu, não apenas ele, mas também eu, não se trata apenas ele, não se trata apenas de eu. Ele mais eu, porque e também, mas também tem sentido de acréscimo. E se tem sentido de acréscimo, temos uma soma aqui, ó. Ele mais eu. Aqui como está no slide, ó, ele mais eu. Se eu somar ele mais eu, não é só ele, não sou apenas eu, sou ele, sou eu e mais ele. Ele mais eu equivale a nós. Quando a frase diz não apenas ele, mas também eu, quem somos aqui? Nós. Ou seja, nós não concordamos. Então está perfeita a concordância da frase A. Portanto, não é a resposta à frase A. Correto? O verbo concordamos não está apenas fazendo a concordância com eu. Vamos voltar para a frase. Olha só, não sou apenas eu, sou eu e ele. Eu e ele, nós. Nós não concordamos. Então o verbo está perfeito. Se o verbo está perfeito, não é a resposta, porque o comando quer
o que está em desacordo. Não se aceita a concordância. Então, como a letra A se aceita a concordância, não é a letra A a resposta. Tudo bem? Não é a letra A. Então, vamos em busca da resposta agora. A letra B diz: tenho certeza de que uns de vós podem. Olha só, está aqui a frase, né? Tenho certeza de que uns de vós podem. Toda vez que nós trabalharmos uns de vós, como está aqui no slide, você está vendo? Uns de vós, essa expressão uns de vós, você tem duas opções de concordâncias. A gramática te permite duas opções. Qual é a opção? Concordar com o núcleo do sujeito uns, que equivale à terceira pessoa do singular, tipo assim, uns, né? Uns são eles. Eles podem. Então, concordar com uns, repetindo, que equivale à terceira pessoa do plural, plural porque uns está no plural. Então, ó, uns, eles, elas podem. Ou concordar com o próprio pronome pessoal que está aí, ó, vós. Vós, não tem dúvida, é segunda pessoa do plural. Então, vós podeis. Então, eu concordo com uns podem, ou vós podeis. Eu posso usar a frase com duas concordâncias. Uns de vós podem, uns de vós podeis. Por exemplo, uns de vós podem me atender? Uns de vós podeis me atender? Então, eu tenho duas opções de concordâncias. Se a frase usou a opção podem na terceira do plural, está correta. Está concordando com uns. Uns de vós podem. Não é vós podem, uns podem. Ou vós podeis. Ambas as formas repetindo estão corretas, tudo bem? Então aí está no slide para você ver que o verbo concorda ou com o núcleo uns ou com o pronome pessoal vós. Aí uns, terceira do plural, eles, elas, vós, segunda do plural. Podem ou podeis. Sendo assim, a letra B também está correta. Não é a resposta, porque estamos em busca da errada. Letra C. No plebiscito, 2/3 votaram a favor da emenda. Toda vez que você tiver número fracionado, tipo 2/3, fração, a gramática diz que o verbo sempre concorda com o numeral da fração. Então, por exemplo, 1/3, qual é o numeral? 1. 1/3 votou. 2/3, qual é o numeral? 2. 2/3 votaram. Então, nesse caso, sempre que tiver fração, anota aí no seu cérebro, tudo bem? Ou na caneta rapidinho aí, mas é sempre bom você fixar no cérebro, porque no dia da prova não tem caneta, não tem caderno, não tem quadro, não tem telefone, não tem ninguém para perguntar. Então tem que estar aqui, ó, fixado no cérebro, tudo bem? Mas hoje anote aí para você reler e fixar. Então, sempre que você fizer concordância com frações, escute, vou repetir, sempre que estabelecer concordância com frações, o verbo sempre concorda com o numeral da fração, certo? 1/5, 1/5, qual é o numeral? 1, então o verbo vai ser singular. 1/5 aceitou a proposta de mudança. 1/5, 1 de 5 partes. Ah, mas não concorda com o quinto, não concorda com o numeral, 1. Tudo bem? 1/3, 2/3. 1/3 votou, 2/3 votaram, como está no exemplo. Então, nesse caso, 2/3 votaram, o verbo votaram concorda com o numeral 2, está correto. Então, na frase 3, o verbo está correto. A letra C não é a resposta. Está em vermelhinha aí. A, B e C vermelha. Agora sobraram D e E. D e E. Vamos lá? Eu quero agora a sua pergunta aí. Já eliminamos A, B e C. Ainda há pouco a letra A foi a maioria. Agora vamos lá, no chat aí. Me mostra no chat aí, vamos lá, responde no chat. Deixamos duas opções, D e E. Qual das duas você estabelece como a resposta? Ou seja, qual dos dois verbos marcado está errado? Vamos lá, mostra no chat a resposta aí. Uma enquete aí para ver. Responda aí, vamos lá, pode responder. Responda. Responda para participar, para você testar o seu conhecimento. É sempre complicado a pessoa que fica, não, vou esperar. Não, teste, né? Vá para o confronto. Já disse para vocês, prova do CFO é prova de confronto. É uma prova intelectual de confronto, TAF vai ser confronto, o curso vai ser confronto. Então, se você quer ser bem sucedido no CFO, quietinho aí, acomodado, a área não é essa, porque vai ser confronto, meu amigo. Vamos lá, temos uma enquete aí. Qual foi a resposta, a maioria, D ou E? Qual foi? Temos a enquete, sim ou não?
Qual foi a maioria? D ou E? O chat respondeu aí. Letra D, né? Perfeito. Letra D. Então vamos lá. Vamos lá agora lá. Vamos então para analisar aqui, olha. Todas as manhãs o jardineiro água as roseiras do jardim daquele condomínio. A grande dúvida é: água é verbo ou é substantivo? Essa é a pergunta, não é? Só que, na verdade, o verbo aguar, no presente do indicativo, é água mesmo, amigo. Olha aqui, ó. O verbo conjuga assim, olha. Eu aguo. É assim. Tu águas. Ele, ela, água. Nós aguamos. Vós aguais. Eles, elas, aguam. O nosso problema é que no dia a dia nós falamos aguo, eu aguo. Ah, minha mãe agua a planta. Não é minha mãe agua a planta, tá? É minha mãe água. Minha mãe água. Então não é agua, é água. Mas professor, como é que eu vou saber quem é água substantivo e quem é água verbo? É o contexto frasal. O contexto frasal vai te dizer por que nós temos a mesma pronúncia e a mesma escrita. Em língua portuguesa, chamamos isso de homonímia perfeita. São homônimos perfeitos. Vou colocar no quadro aqui, vamos lá, vamos para o quadro aqui rapidinho, vamos lá. Vem comigo para o quadro. Então, olha só, a gente vai ver aqui no quadro só para a gente não perder essa função, certo? Então fica assim, olha. Vamos ver aqui no quadro como funciona esse processo. Então, o nome disso é homonímia perfeita. Homonímia são palavras iguais. São palavras iguais, certo? Olha aqui, ó, palavras iguais. Aí essas palavras são iguais em 3 categorias. Palavras iguais. Elas são iguais na escrita e na pronúncia. São iguais apenas na escrita. E são iguais apenas na pronúncia. Então, são 3 categorias de igualdades. Iguais na escrita e na pronúncia, iguais apenas na escrita, iguais apenas na pronúncia. Nesse caso, água, substantivo, e água, verbo, está nesta categoria aqui, olha. Elas são iguais na escrita e na pronúncia. Porque eu tenho água, substantivo. É o nome. E eu tenho água, verbo, é a ação. Observa só, é a mesma escrita, a mesma pronúncia. Como é que eu vou saber quem é quem? Pelo contexto frasal. O contexto frasal vai me dizer quem é quem. Por exemplo, com água potável, o jardineiro água as plantas. Vou colocar aqui, olha. Então, com água potável, ele água as plantas. Aqui, você observa que é o nome. Então, se é nome, é substantivo. Tudo que nomina os seres é substantivo. Aqui é a ação. Se é ação, aqui é o verbo. Então, temos o verbo e temos o substantivo. Então, você identifica quem é verbo e quem é substantivo pelo contexto frasal. O contexto te identifica quem é quem, certo? Então, isso é chamado de homonímia. Homonímia são palavras iguais. Palavras iguais. Iguais em 3 categorias. Na escrita e na pronúncia, apenas na escrita, apenas na pronúncia. Neste caso, água, substantivo, e água, verbo, são iguais na escrita e na pronúncia. Ambas são iguais, mesma escrita, mesma pronúncia. Então, é uma homonímia perfeita, tudo bem? E aqui, olha, com água potável, ele água as plantas. A água, substantivo, é o nome. A água, verbo, é a ação. O nosso problema é que a gente chama de agua.
ele agua, ela agua, eu aguo. Só para você perceber como é que nós erramos essa pronúncia, eu vou agora trabalhar o verbo derivado. Só para você perceber, vou fazer aqui um destaque no verbo derivado. Olha só, vamos lá. Olha para o slide aí, vamos lá, olha no slide. Então, só para a gente perceber, olha aqui, olha. A primeira pessoa do singular, eu ago, não é? Eu ago. Na forma derivada, eu desaguo. Percebeu? Aí, tu águas, tu deságuas. Ele, ela água, ele, ela deságua. Nós aguamos. Eu vou voltar para o deságua aqui, olha. Por exemplo, ele, ela deságua como se fosse o rio. Você fala, o rio desagua no mar ou o rio deságua no mar? Percebeu que a pronúncia é deságua? Deságua. Tira o prefixo des. Sobra o quê? Água, correto? Eu estou mostrando o verbo primitivo água e o verbo derivado deságua. Tira o des. O que é que sobra? Água. Então, por que você fala ele agua e você fala ele deságua? Percebeu a pronúncia errada? Então, se é ele agua, então seria ele desagua. Entendeu? Mas por que é ele deságua? Porque é ele água. Vamos lá. Nós aguamos. Nós desaguamos. Vós aguais, vós desaguais. Eles, elas aguam, eles, elas desaguam. Olha só, eu deixei os prefixos em amarelo, o prefixo des. Eu vou tirar agora todos os prefixos, veja o que sobra. Vamos lá, eu vou tirar todos os prefixos, veja o que sobra. Tudo que está em amarelo aqui eu vou tirar, olha só. Olha aqui, ó. Eu tiro o prefixo des, fica eu aguo. Tu, águas. Estou tirando o prefixo. Ele, ela, água. Nós aguamos. Aguamos. Vós aguais. Eles, elas aguam. Percebeu? Então, olha o slide aí. Olha para o slide. Com o prefixo. Olha só. Com o prefixo. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui de novo. Então, com o prefixo. Tá aí, ó, tudo com prefixo. Né? Então, com prefixo e sem prefixo. Percebeu? Sem prefixo é igual ao primitivo. Então, para você entender que não é aguo, é águo. Então, corrija a sua pronúncia. Mas, professor, eu posso falar água para o verbo? Não. Ah, agua? Não, é água, tudo bem? Então, deságua, água. Por isso, o jardineiro, água. Então, não é a letra D, porque água está perfeito. A letra D não é a resposta. A resposta é a letra E. A letra E é a resposta da questão. Por que a letra E é a resposta? Vamos então analisar aqui, olha. Olha só. A concordância dos pronomes relativos. A concordância dos relativos, tá? Olha só. Rogo a vossa excelência que atendas a minha solicitação. Então aqui nós temos um pronome de tratamento. Perdão, falei relativo, né? Viajei aqui. A concordância dos pronomes de tratamento. É que eu vi outra coisa aqui distrair. Olha só, nesse caso, a concordância dos pronomes de tratamento. Então, Vossa Excelência é pronome de tratamento. Quais são os outros pronomes de tratamento? Você, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa eminência, vossa reverendíssima, vossa magnificência. Então, todos os pronomes de tratamento. Anote aí se você quiser anotar. Vou colocar no slide, mas se você quiser anotar, anote aí. Ó. Todos os pronomes de tratamento, todo pronome de tratamento, ele se refere à segunda pessoa do discurso. Quem é a segunda pessoa do discurso? É com quem eu falo. A segunda pessoa do discurso é com quem eu falo, tudo bem? Mas todos os pronomes se referem à segunda pessoa, mas utilizam os verbos da terceira. Vamos para o quadro de novo, vamos lá? Vamos para o quadro de novo. Então vamos lá, venha comigo para o quadro. Olha só, vamos lá, tudo bem? Eu vou apagar aqui para a gente novamente analisar aqui no quadro um detalhe. Como eu falei para vocês, o nosso estudo é o estudo reverso. Então ele é da questão para o conteúdo. Aí a questão nos remete ao fator, e aí o conteúdo vai nos esclarecer. Então, olha só, vamos lá. Eu tenho a pessoa eu. Eu no singular, nós plural. Então, só para nós entendermos, aqui é o singular e aqui é o plural. Tudo bem? Aí eu tenho a pessoa tu.
plural, vós. E eu tenho a pessoa ele, plural, eles. Então é assim, olha. Esta aqui é a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é quem fala. Quem fala. Então eu tenho a primeira do singular, primeira do plural. Primeira do singular, primeira do plural. É quem fala. Aí eu tenho a segunda pessoa do discurso. Segunda pessoa do discurso. Quem é a segunda pessoa do discurso? É com quem se fala. Olha aqui, ó. Com quem se fala. Então, quem fala. Só para destacar. Com quem se fala. E eu tenho a terceira pessoa do discurso. Olha aqui, ó. Terceira pessoa do discurso. Ele no singular, eles no plural. Quem é a terceira pessoa do discurso? De quem se fala. Então, de quem se fala. Esse aqui é um detalhe simples, mas é totalmente necessário que você saiba, tudo bem? Então, eu tenho três pessoas do discurso. Três pessoas do discurso. Olha, meu amigo, atenção, se concentre. Eu tenho três pessoas do discurso. Eu tenho no singular e tenho no plural. Primeira pessoa do plural, do singular, eu. Do plural, nós. É quem fala. Primeira pessoa, perdão, segunda pessoa do singular, tu. Do plural, vós. É com quem se fala. A terceira pessoa do singular, ele. Do plural, eles. É de quem se fala. Então, quem fala, primeira pessoa do discurso, eu, nós. Com quem se fala, segunda pessoa do discurso, tu, vós. De quem se fala, terceira pessoa do discurso, certo? São ele, eles, ele, eles. Então, olha só, todo pronome de tratamento, volta para o slide aí, volta para o slide. Então, vamos voltar para o slide. Está escrito que todo pronome de tratamento, está escrito no slide, você está vendo na tela. Então, todo pronome de tratamento, ele se refere à segunda pessoa do discurso. Está aqui, ó. Segunda pessoa do discurso. Tu, vós, é com quem se fala. Mas eles, pronomes de tratamento, usam os verbos da terceira pessoa. Esse é o detalhe. Então, esse segredo aqui, esse detalhe que às vezes a gente esquece, isso aqui é importantíssimo na regra de concordância. Então, não esqueça, todo pronome de tratamento refere-se à segunda pessoa do discurso, tu, vós, mas utiliza os verbos da terceira pessoa, ele, eles. Então, sendo assim, olha só, a frase diz assim, né? Rogo a vossa excelência. Aí, vossa excelência é pronome de tratamento. Se vossa excelência é pronome de tratamento, o verbo atendas, ele está na segunda do discurso? Essa é a dúvida. Vamos ver então, vamos lá, olha só. Como é que fica então o verbo na terceira? Fica assim, olha. Fica assim, olha. Que eu atenda, que tu atendas, que ele e ela atenda, que nós atendamos, que vós atendais, que eles e elas atendam. Olha só, observa que o verbo atenda, está lá ele, ó. Olha só, tá vendo ele? Ele está na segunda pessoa, tu. Aí nós acabamos de ver, vamos lembrar de novo, vamos lá, eu vou repetir para você entender. Acabamos de entender aqui, olha, acabamos de entender que todo pronome de tratamento se refere à segunda pessoa, mas olha o detalhe aí que eu vou destacar agora, mas utiliza os verbos da terceira pessoa. Tudo bem? Então, todo pronome de tratamento, ainda que se refira à segunda pessoa, utiliza os verbos da terceira pessoa. Então, sendo assim, olha só. Então, atendas, você está vendo aí que atendas é segunda pessoa. Esse é o erro. Como é o verbo da terceira pessoa? Antes, vamos ver quem é a terceira pessoa. A terceira pessoa está aqui, ó. Eu destaquei em amarelo, ele e ela.
Como é que é o verbo da terceira pessoa? Atenda. Agora olha para a frase que está aí. Está escrito atendas, certo? Atendas. Como seria a forma correta? Atenda. Então, rogo a Vossa Excelência que atenda. Entendeu o detalhe? Olha, um S e o verbo está errado. Percebeu? Então, sendo assim, não é atendas. Correto? Então, atendas está errado. Por estar errado, essa é a resposta da questão. E repetindo, como seria o verbo correto? Atenda. Rogo a Vossa Excelência que atenda. Mas não atendas. Perfeito? Então, aí viu o erro. Então, concordamos, está correto na letra A, podem estar correto na letra B, votaram correto na letra C, água correto na letra D, o atendas é que estava errado na letra E. Então, uma questão de concurso é uma questão muito. Não é assim, não é você. Né? A resposta, não, ela exige uma atenção, exige um detalhe. Então, é esse olhar mais atento, é esse olhar mais detalhista que estamos aqui trabalhando, estamos convidando você a ter melhor percepção. Porque numa prova de concurso, um erro que eu cometa pode ser a questão que me compromete. Por uma questão, a pessoa pode ficar fora da listagem dos classificados, por uma questão. E às vezes, por uma questão que a pessoa erre, mas aquela questão que a pessoa acerta pode ser aquela questão que classifica. Então, uma questão certa pode classificar, uma questão errada pode desclassificar. Então, todas as questões são importantíssimas, todas, todas, tudo bem? Então, nesse caso, aí está a resposta da primeira questão. Não é atendas, o certo seria atenda, porque nós aprendemos que todo pronome de tratamento ele se refere à segunda pessoa do discurso, mas utiliza os verbos da terceira pessoa. Certinho? Vamos lá, temos mais uns minutinhos finais, né? Vamos lá, mais uma questãozinha aqui rapidinho. Só mais uma questão, vamos ver aqui, olha. Considere o seguinte enunciado e suas opções de continuidade. Para obter uma adequada preparação ao concurso público, 1. Não estude antiga apostila e livros. 2. Não estude livros e apostila antigas. 3. Não estude livros e apostila antigos. 4. Não estude antigos, apostila e livros. Então, eu tenho um comando da questão, né? Eu tenho um enunciado para obter uma adequada preparação ao concurso público. Aí eu tenho aqui as opções. Não estude antiga apostila e livros. 2. Não estude livros e apostila antigas. 3. Não estude livros e apostila antigos. 4. Não estude antigos, apostila e livros. Mediante as normas de concordância, só finalizando a leitura do comando, lá embaixo, sabe-se que estão incorretas as flexões em A, 2 e 4, B, 1 e 3, C, 1, 2 e 3, letra D, 2 e 4, letra E, 1, 2, 3 e 4. Antes que você faça essa questão, vamos fazer juntos aqui, vamos lá, eu vou te municiar, claro, não vou deixar você assim, não é? Mas qual seria a sua resposta aqui? Só uma dúvida, né? Não precisa você colocar no chat, tá? Guarda aí para você. Faça a sua opção aí rapidinho, 10 segundos para você ver qual seria a sua resposta. Aí guarda para você a resposta, pensa qual seria e guarda, anote aí se você quiser para não esquecer. Aí vamos ver o que diz a gramática, aí você vai responder com mais clareza, tudo bem? Então, olha só, faça a sua opção aí, guarde, agora vamos ver o que diz a gramática. Nesse caso aqui, é regra de concordância que é trabalhada pelo chamado adjetivo anteposto ou posposto. Você vai observar que você vai ter uma construção gramatical de um adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, ou um adjetivo posposto. O que é anteposto? Anteposto é posicionado antes. Então você vai olhar para a frase e vai ver que existe um adjetivo posicionado antes, anteposto, a dois ou mais substantivos. Não é um adjetivo posicionado antes de um substantivo, tá? Não é isso. Olha a regra. É um adjetivo posicionado antes de dois ou mais substantivos. Toda vez que você vê um adjetivo posicionado antes de dois ou mais substantivos, a regra é a seguinte: olha a regra. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Olha a regra. O adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo, no mesmo gênero e número dele. Exemplo: não compre velhas meias e sapato. Veja bem, quais são os substantivos aqui? Meias e sapato.
O que é substantivo? Aquilo que dá nome aos seres. Então, meias é o nome de um elemento, sapato é o nome de outro elemento. Aí, o que é o adjetivo? É o que caracteriza, o que qualifica, o que identifica. Então, qual é o adjetivo aqui? Velhas, certo? Velhas está tipificando, está qualificando, caracterizando. Aí, veja bem, por que está velhas? Porque eu tenho um adjetivo que é velhas antes de dois substantivos. Quais são? Meias, sapato. Qual é a regra? A regra diz que o adjetivo, posicionado antes de dois ou mais substantivos, ele concorda com o mais próximo. Neste caso, eu tenho meias, sapato. Quem é o mais próximo? Meias. Como meias está no feminino plural, velhas concorda no mesmo gênero, feminino e plural. Percebeu? Então, toda vez que você tiver um adjetivo posicionado antes de dois ou mais substantivos, anteposto, tá? Posicionado antes. Então, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. O adjetivo concorda com o mais próximo. Se eu trocasse a posição de sapato e meias, como é que ficaria? Vamos lá. Não compre velho sapato e meias. Olha só, na frase anterior, meias estava antes que sapato. Agora eu coloquei sapato para antes. Eu olho para o adjetivo, ele está velho. Por que está velho? Porque sapato é masculino singular. Se sapato é masculino singular, então velho concorda no masculino singular. Entendeu aqui? Só para fechar, vamos lá rapidinho. Então, um adjetivo posicionado antes, quer dizer anteposto, a dois ou mais substantivos. O adjetivo concorda com o mais próximo substantivo no mesmo gênero e no mesmo número. Masculino, feminino, gênero. Singular, plural, número. Tudo bem? Meias, velhas. Sapato, masculino, singular, velho. Meias, feminino, plural, velhas. Agora, veja bem, esse é o adjetivo anteposto. E se o adjetivo for posposto, posicionado depois? São duas regras, tá? Aqui só uma regra. Quando ele é posposto, olha só, posposto, tá? Posposto é depois. Você pode concordar com o mais próximo, igual ainda há pouco a gente viu, e é mais fácil, né? Então tá aqui, ó, não compre meias e sapato velho. Tá aqui, ó, meias e sapato está antes, velho está depois. Então, nesse caso, o adjetivo está depois, posposto. Aí eu mantenho a mesma regra da primeira, eu concordo com o mais próximo. Velho, porque concorda com o mais próximo, que é sapato, sapato velho. Ou eu concordo, não é? Tá aqui, olha, não compre sapato e meias. Olha só, sapato e meias. Por que velhas? Porque meias é feminino plural. Então, velhas, feminino plural. Observa que a regra se parece com a primeira. Não é aqui que está o segredo, tá? A banca não vai brincar com isso aqui, ela vai brincar com a próxima regra agora, porque o adjetivo antes só tem essa regra. O substantivo concorda com o mais próximo. O adjetivo depois de dois ou mais substantivos, ele concorda com o mais próximo ou concorda com todos. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, já mudei para você ver, né? O adjetivo concorda com todos os substantivos, com todos. Quando ele concorda com todos, eu tenho que usar essas diretrizes aqui. É mais trabalhoso, olha só. Se for um adjetivo, um substantivo masculino, o outro masculino, o adjetivo concorda no masculino plural. Olha só como é que fica a tabelinha aí. Masculino, masculino, masculino plural. Se for dois femininos, um substantivo feminino, o outro feminino, concordância, feminino plural. Se forem diferentes, masculino, feminino, masculino plural. Feminino, masculino, masculino plural. Tá vendo aí, olha? Temos essa tabelinha. Então você vai usar essa tabelinha da concordância do adjetivo posposto. Vamos ver como é que fica, olha só. Não compre meias e sapato velhos. Por que agora está velhos? Por que velhos? Porque o velhos não concorda com sapato, concorda com os dois. Se eu tenho meias, que é feminino, e sapato, que é masculino, eu tenho um substantivo feminino, o outro masculino. O que diz quando concorda com o feminino, o outro masculino, é que o adjetivo fica no masculino plural. Então, olha só, meias feminino, sapato masculino, como é que fica o adjetivo? Velhos. Tá vendo aí? Mas sapato velhos é porque o velhos não concorda só com sapato, concorda com meias também. Então, meias feminino, sapato masculino. Olha a tabelinha. Quando for um gênero feminino, o outro masculino, o adjetivo concorda no masculino plural, velhos. E se fosse ao contrário, ficaria assim, olha como fica a frase. Não compre sapato e meias velhos. Isso aqui, para quem não sabe concordância, parece um absurdo. Sapato e meias velhos? É isso, meu amigo. Porque o velhos não concorda com meias. Está concordando com os dois. Se sapato é masculino,
e velhas é feminino, se eu tenho um gênero do substantivo masculino, o outro feminino, como fica o adjetivo? Masculino plural, correto? Então, por isso que aqui está o segredo dessas questões. A banca vai brincar aqui com o teu cérebro no dia da prova. Vai colocar concordâncias com todos os substantivos para você concordar no geral. Porque a pessoa, repito, que não sabe concordância, olha uma frase como essa, sapato e meias velhos. Ela vai dizer meias velhos, está errado. Só que, repito, velhos não concorda só com meias, concorda também com sapato. Os dois são velhos. É assim, entendeu? Os dois são velhos. Percebeu? Não vai dizer os dois são velhas. Os dois são velhos. Por isso que é velhos. Sendo assim, vamos lá. Fechando agora a questão, porque o nosso tempo está já estourado, né? Só para fechar. Olha só. São 4 frases, não é? A primeira frase, não estude antiga apostila e livros. Primeiro a gente busca o substantivo. Onde estão os substantivos? Apostila e livros. Apostila e livros, substantivos. O adjetivo está antes, olha aqui, ó, antiga, certo? Se está antes, qual é a regra? Concorda com o mais próximo. O que é o mais próximo? Apostila. Apostila é feminino singular. Feminino singular. A maioria marcou letra A aqui, né? Letra A. Vamos ver se vai ser a letra A, tudo bem? Vamos lá. Muito bom a sua participação, vamos ver se a letra A é a resposta. Então, olha só. Aqui, olha só, a mais próxima, apostila. Então, apostila é feminino, antiga é feminino. Então, a concordância está perfeita. Antiga apostila, corretíssima. Então, a 1 está correta. Está lá, verdinho no 1zinho. Olha, o 1 está verde, porque está correto. Vamos agora ver o 2. Não estude livros e apostila antigas. Onde estão os substantivos? Está aqui, ó, livros e apostila. Cadê o adjetivo? Antigas. E aí, está correto isso? Quando o adjetivo está depois, tem 2 opções. Qual é? Concorda com o mais próximo. O que é mais próximo? Apostila. Só que apostila é feminino singular. Antigas está no plural. Então não concorda com o mais próximo. A outra opção é concordar com os dois juntos. Mas quando concorda com os dois juntos, eu vejo que livros é masculino, apostila é feminino. Se são gêneros diferentes, seria masculino plural, seria antigos. Lembra da regra? Tá aqui, olha. Quando concorda com o mais próximo, né? Ou concorda com todos. Estou reprisando a regra. Quando concorda com todos, está aqui, ó. Se são gêneros diferentes, olha para a tabelinha, masculino mais feminino, é masculino plural o resultado. Então, quando são gêneros diferentes, sempre fica masculino plural. Então, sendo assim, olha, esse antigas não concorda nem com o mais próximo e nem com todos, portanto está errado, e o item 2 está errado, tudo bem? Item 3, não estude livros e apostila antigos. Livros e apostila. Aí, antigos. Antigos está concordando com os dois são antigos. Ou seja, livros é masculino, a apostila é feminino. Se eu tenho gêneros diferentes, então antigos está concordando com os dois. Está perfeita a concordância aqui, ó, quando concorda com os dois, certo? Então, perfeita concordância, perfeita concordância. Sendo assim, a 3 está perfeita. Vamos a 4. Não estude antigos, apostila e livros. Está aqui os substantivos, apostila e livros. Aí eu tenho antigos, está antes. Quando está antes, eu tenho uma opção. Qual é a opção do antes? Concordar com o mais próximo. Então, o adjetivo antes, ele só pode concordar com o mais próximo. O que é mais próximo aqui? A apostila. Está aqui, ó, apostila. Só que a apostila é feminino singular. Antigos está no plural masculino. Não concordou. Percebeu? Porque, olha só, a apostila é mais próximo, feminino singular. Antigos está no plural masculino. Sendo assim, então, o 4 está errado. Aí o comando quer as incorretas. Quais são as incorretas? 2 e 4. 2 e 4. Letra D. Letra D. As incorretas, letra D. Tudo bem? Então aqui eu me despeço de você. Ficaram aí mais 2 questões. Esse material a gente vai colocar tudo na plataforma para vocês. Então, atenção, muita atenção. A gramática é sempre trabalhosa. Lembra que eu falei no começo da aula que a maioria acerta em torno de 60% das questões. Então, das 15, a maioria vai acertar 7, 8. O nosso trabalho é fazer você acertar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você acertar todas de português, a vaga é sua. Então, esse é um segredo do concurso. O português vai ser o divisor de águas, junto com o raciocínio lógico, claramente. Por isso que aqui você tem 2 frentes de português e aula duplicada de raciocínio lógico. E quanto paga para estudar aqui? Nada, é gratuito. Então,
Fique conosco, assine, se inscreva no nosso canal do YouTube, preencha o formulário, se matricule conosco, receba todo o nosso material e a partir, sempre dessa preparação, você vai estar sempre preparado para os concursos públicos. Então, forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula amanhã de concurso a partir das 16h50, Enem a partir das 14h, concurso 16h50. Fique com Deus, tchau, tchau.